Vai. Bem, 16 de abril de 2020. Meu nome é Júlio Ferreira. Brasileiro, um simples cidadão que trabalha na informalidade. No meio de todos esses problemas que nós estamos passando e vivendo, certo dia eu recebi, certo dia não, justamente nesse mesmo dia mesmo, dia 16 de abril, eu recebi tipo uma mensagem, uma visão, alguma coisa divinamente, em relação a essa epidemia, pandemia. Algo falou para mim sobre Levítico. Algo falou para mim sobre Levítico, leproso. E eu fui para as Escrituras Sagradas, leproso, capítulo 13, 14 do mesmo livro. Fala como Deus mandou Moisés falar para o povo em relação aos que eram acometidos pela doença. Algo me chama muita atenção, que os leprosos, quando eles eram detectados, descobertos numa casa, numa família, eles eram separados. Eles eram tirados do seu lar, da sua família, e eram levados para um local, separadamente do arraial da cidade. Nós estamos vivendo no período da Covid-19 e muitas nações, muitos povos pregam sobre o isolamento horizontal total, querendo que todo o povo fique isolado. Mas se nós analisarmos detalhadamente nas Escrituras Sagradas, não é assim. Algo que me chama muita atenção também são as medidas de precauções em relação entre o leproso e o que é cometido pelo coronavírus. O leproso é uma doença visivelmente, é uma doença que é detectada visível, a pessoa vê os sintomas quando a pessoa está leprosa. A gente vê a doença, os sintomas. Já o Covid-19 é invisível, nós não percebemos, só perceberemos quando a pessoa faz um teste. São duas doenças diferentemente. São duas doenças separadas, mas elas têm muita coisa em comum. Algo me chama muita atenção, é o que há comum entre essas duas doenças. O que é comum nelas é as medidas de precauções. Um leproso não pode pegar na mão de nenhuma outra pessoa. A pessoa que tem o Covid também não pode pegar na mão de ninguém. Um leproso, na época do Antigo Testamento, não podia abraçar ninguém. O que tem Covid-19 também não pode abraçar ninguém. O leproso não pode espirrar, que o seu espirro venha se espalhar pelo vento, não pode. O que tem Covid também não pode espirrar para que o vento venha espalhar o espirro. O leproso não pode aglomerar-se, não podia ficar no meio do povo,
No antigo Israel, o leproso não ficava no meio em aglomeração. O que contém o Covid-19 também não pode ficar em aglomeração porque ele pode transmitir. Enfim, tudo isso me chama a atenção pelas essas medidas de precauções, essas doenças, tanto o Covid-19 como influenza, como gripe suína, gripe aviária, gripe espanhola, peste bubônica, todas essas enfermidades, pandemias, epidemias, todas elas foi falado e relatado nas Escrituras Sagradas. Só que nas Escrituras Sagradas era escrito em outra roupagem. Nas Escrituras Sagradas é falada como lepra. Mas nos dias de hoje são outras doenças, são outros nomes, mas os sintomas, as precauções, as medidas são muito idênticas. Então, conclusão, não sou médico, não trabalho na área da saúde, mas eu senti isso que veio da parte do Criador do Eterno. Que o Covid-19 e todas essas doenças sempre teve escrito nas Escrituras Sagradas. Sempre. O que nós temos que fazer? O objetivo desse relato, qual é? É que o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, algumas autoridades sanitárias, algumas autoridades da área de saúde, como o Dr. Osmar Terra, como o Dr. Anthony Wang, tem razões, sim, muitas estão completamente certas do isolamento parcial, do isolamento vertical, tem razão, porque as Escrituras Sagradas nos ensinam isso. Você não pode isolar totalmente o povo. Numa família que tem 7 a 10 pessoas numa casa, se por acaso tiver alguém infectado, ele vai transmitir a doença para toda a sua família. Ele vai transmitir a doença para toda a sua rua, seu bairro. O que nós temos que fazer? As medidas de precauções urgentes em relação ao Covid é fazer um teste urgentemente, descobrir urgentemente quem tem essa doença para fazer o isolamento parcial, tirar ela do lar, tirar a pessoa da sua casa, do seu bairro, descobrir o mais rápido possível que ela está acometida pelo vírus, tirar ela e fazer o isolamento, levar ela para outro lugar. Da mesma forma como o povo judeu fazia antigamente, eles tiravam o leproso do lar da família e levavam para um lugar isolado, fora do arraial. Nós temos que fazer isso. Somos de acordo com o isolamento parcial vertical. E que o Eterno nos abençoe, e que o Eterno esteja conosco, e que o Eterno olhe pelo Brasil. Amém.